Olá, olá, vamos lá, gente, começar o nosso curso, nossa aula de hoje, ok? Nós estamos estudando eclesiologia. O pessoal vai entrando aí para participar. Quem é que já está presente aí? Hoje nós só temos aqui pouca gente, porque ainda não foi liberado a aglomeração, entendeu? Mas quem está com dificuldade de assistir pela internet, se você mora perto, dá para dar um pulo aqui rapidinho. Eu falei no grupo que quem está com dificuldade quiser vir, tá bom? Agora, quem puder assistir em casa, assista em casa. Nós estamos na terceira aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. Nós já estudamos o significado da palavra eclésia, nós já falamos assuntos relacionados o fundador, quem começou a igreja, o que significa igreja. Já falamos vários assuntos na primeira aula e na segunda aula também abordamos assuntos interessantes sobre ceia, batismo e ceia. Aprendemos ali essas duas ordenanças, não é mandamento, mas ordenança do Senhor. E hoje nós vamos falar dois assuntos importantes, tentar falar. O primeiro que eu quero falar é o que diferencia as igrejas pentecostais das outras. E depois eu quero ver se a gente consegue um tempo, senão vai ficar para a última aula, como surgiu a igreja evangélica no Brasil. Como é que a igreja evangélica chegou aqui para nós? Quem trouxe? Quais foram as primeiras denominações no Brasil? Você sabe qual foram as primeiras denominações? Será que foi a Assembleia de Deus? Será que foi a Batista, Metodista, Presbiteriana? Você precisa fazer uma pesquisa, inclusive, você que vai ter um tempo agora, de fazer uma pesquisa na internet para ver quantos anos tem, por exemplo, a igreja presbiteriana, quantos anos tem a igreja batista no Brasil, quantos anos tem a Assembleia de Deus, quantos anos tem a igreja universal. Todo estudante de teologia e estuda eclesiologia, nós temos que estudar a história da igreja desde quando ela nasceu até os dias de hoje. O que você acha da igreja hoje? A igreja está cumprindo o papel a qual ela foi designada? Ela está cumprindo o ID do Senhor? Ela está cumprindo o chamado que Deus estabeleceu para ela? Bom, nós vamos falar aqui sobre o que é a igreja pentecostal, o que é a igreja neopentecostal. Escreva aí, você que está aí escrevendo aqui ou em casa. E o que é a igreja tradicional. Você sabe diferenciar? A minha igreja é pentecostal, a minha igreja é tradicional. Você sabe fazer essa distinção de igreja tradicional para pentecostal ou neopentecostal? Então deixa eu te falar. Tem gente que ele é pentecostal, mas nem sabe o que é pentecostal. Ele nem sabe. A palavra pentecostal nasceu por causa do nome Pentecostes, que quer dizer 25º dia. A palavra Pentecoste significa 25º dia. Nós já estudamos isso na aula de, se não me engano, de homilética, tá? Se não me engano, falamos um pouco disso. Então, o que acontece? Por que pentecostal? Porque o derramamento do Espírito Santo aconteceu exatamente no dia de Pentecoste, no dia da festa do Pentecoste. Por isso que o nome é pentecostal. Não é pentecostal porque tem o Espírito Santo. Pentecostal porque o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. Entendeu? Então aí é Pentecoste. E calhou de Jesus. Calhou não, né? No bom sentido.
Jesus morreu na Páscoa, o Pentecoste veio 50 dias depois que Jesus morreu. Jesus morreu na Páscoa e o Pentecoste veio 50 dias depois que Jesus morreu. Jesus ficou mais 40 dias depois que ressuscitou com os discípulos. Ficou mais 40 dias depois que ressuscitou com os discípulos. 10 dias depois da ressurreição, da ascensão de Jesus, quando ele foi para o céu, os discípulos estavam reunidos numa sala, num cenáculo, e de repente a Bíblia fala que veio o Espírito Santo sobre os irmãos. Amém? Então, o derramamento do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes. Aí, quando a igreja ela é voltada para o batismo, para os dons espirituais, voltado para as profecias, para as revelações, ela é conhecida como uma igreja pentecostal. Deu para entender? A igreja que é voltada para a revelação, geralmente o pessoal, quando abre uma igreja, uma denominação, bota igreja não sei o que, igreja pentecostal não sei o que. Qual o objetivo das vezes botar esse pentecostal? Para dizer que eles acreditam no dom do Espírito Santo. Então por isso é chamada de igreja pentecostal. Agora, no Brasil, qual foi a primeira igreja pentecostal no Brasil? Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus hoje está com 100 e poucos anos. Ela nasceu em 1909, nós estamos em 2009, ela tem 100 e alguns anos, Assembleia de Deus. Para você ter uma ideia, presbiteriana, batista, metodista ainda são mais antigas do que a Assembleia de Deus. Sabia disso? As Assembleias de Deus não é tão velha assim, não é tão antiga, igual as tradicionais. As igrejas tradicionais são mais antigas do que as pentecostais no Brasil. Agora, o que são igrejas pentecostais? As igrejas, Assembleia de Deus, Deus é amor, Brasil para Cristo, Quadrangular e outras denominações que foram surgindo no longo do tempo. Essas igrejas são chamadas de igrejas pentecostais. Não é necessário, às vezes você não vai ver escrito lá na igreja Assembleia de Deus, igreja Assembleia de Deus pentecostal. Quando é uma Assembleia de Deus original que eu digo, vinculada lá à convenção da Assembleia de Deus, não precisa nem dizer que é pentecostal, o povo já sabe. Já que a Assembleia de Deus é pentecostal, vamos dizer assim. Agora, as outras que vão surgindo, igreja não sei o que pentecostal, igreja pentecostal não sei o que, quer dizer, é para dizer, é para mostrar que aquela igreja é uma igreja pentecostal, porque crê no batismo no Espírito Santo, crê no dom de língua, crê em cura, crê nos mistérios de Deus. Então é chamada de igreja pentecostal por causa disso. E as tradicionais são o quê? O que são igrejas tradicionais? Igrejas tradicionais a gente entende como metodista, algumas que existem metodistas hoje renovadas, batistas e ainda presbiteriana, tá? Presbiteriana. Existem igrejas mais antigas, que não cresceram muito. Igreja, por exemplo, anglicana. Existe aqui no Rio uma igreja anglicana, que foi das primeiras igrejas que teve no Brasil, foi a igreja anglicana. Quer dizer, são realmente bastante tradicionais. São igrejas ainda que batiza com aspersão, igual a presbiteriana, batiza com aspersão, pingando água na cabeça, batiza criança. Então, presbiteriana, anglicana e outras que existem.
Agora, existem denominações que não aparecem, elas não são visualizadas, né? Não são nem contadas, ninguém sabe nem que existe, mas existe. Então, por exemplo, a igreja, essas igrejas pentecostais, que ela priva também porque são pentecostais, e elas mantêm o ritmo de hino da harpa, né? Um exemplo que o hino da harpa cristã, a harpa cristã pertence à Assembleia de Deus, mas muitas igrejas pentecostais utilizam a harpa cristã da Assembleia de Deus. Por exemplo, a Brasil para Cristo, a Quadrangular, usam a harpa cristã da Assembleia de Deus. E ainda usam a revistinha da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, que é da Assembleia de Deus. Algumas denominações usam. Agora, eu falei, igreja pentecostal, igreja tradicional, para você entender bem, igreja tradicional é aquela igreja que mantém a tradição né, tipo assim, cultuar sentado, fica sentadinho lá, não bate palma às vezes, né? Tem igreja tradicional que não bate palma, não tem negócio, vamos aplaudir a Jesus, ou então cantando e batendo palma. Também não canta de pé, são as igrejas tradicionais, o pessoal canta sentadinho. Existem igrejas tradicionais ainda que tem lado para homem e lado para mulher. Existe ainda até algumas Assembleias de Deus também. Um lado, você já foi em igrejazinha? Lado que é para homem, ó irmão, aqui senta os homens, e lá do outro lado senta as mulheres. Então, são as igrejas mais tradicionais, que não pode, o casal chegou na igreja, tem que ir para um lado, outro para o outro, entendeu? Tem um ladozinho das crianças, tem o dos jovens, tem o das senhoras. Essas igrejas ainda são chamadas de igrejas tradicionais. E o sermão, inclusive, é um sermão metódico, quase que lido, né? A mensagem é praticamente lida, no máximo 25 minutos de pregação. O pastor geralmente prega somente final de semana, só os domingos, né? O dia do pastor pregar, e vai por aí fora. Agora, e as igrejas neopentecostais? Porque nós temos que entender o que são igrejas pentecostais, o que são igrejas tradicionais e o que são igrejas neopentecostal ou neopentecostais. Você está inserido nessa? A nossa igreja nós consideramos como neopentecostal, tá? Por que é neopentecostal? Qual é a diferença do pentecostal para o neopentecostal? Porque o neopentecostal está inserido naquela igreja que não tem mais ênfase no usos e costumes, crê nos dons espirituais, mas crê de uma forma, ou usa os dons espirituais de uma forma mais equilibrada. O neopentecostal não é aquele alarido todo, aquela coisa, crê no Espírito Santo, crê nos dons espirituais, mas mantém o equilíbrio, né? Nem no frio, nem mais ou menos isso, né? Vamos dizer assim. Infelizmente tem uma palavra no Apocalipse que fala assim: nem quente nem frio, nem quente nem frio, morno não vou muitar na minha boca. Mas o equilíbrio é importante, porque o exagero nas igrejas pentecostais tem trazido problema, porque tem gente que ele deixa, vamos dizer assim, deixa Deus falar, deixa Deus agir, deixa Deus movimentar, e às vezes é nessa de você querer deixar Deus fazer, Deus não está fazendo nada, é o homem, porque a pessoa tem medo de impedir um roda-roda ali, de impedir uma profecia descabida,
com medo de atrapalhar Deus. Mas na verdade, por exemplo, na igreja pentecostal, como é que funciona? Uma pessoa que esteja sentado lá no banco, o culto está começando aqui, o pastor está pregando, está cantando, e alguém levanta em profecia. O que a igreja pentecostal entende? Que Deus está falando, não é não? Vamos parar, irmão, todo mundo fica quietinho, para ouvir Deus falar. Aí a pessoa começa a profetizar lá. Bom, às vezes é uma profecia de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não usa uma pessoa, é uma profecia de Deus. Mas pode não ser também aí. E se não for? Tem que ter discernimento. E se eu discernir que não é o Espírito Santo, eu como dirigente, como pastor da igreja, eu vou deixar continuar? Eu tenho que tomar uma atitude. Por isso que tem que ter o discernimento. Eu tive um discernimento. Então com jeito eu vou impedir que aquela pessoa continue com aquela profecia da carne ou do maligno. Muita gente que não tem o mesmo discernimento que eu, talvez vai me criticar, vai dizer: pastor, o senhor tinha que deixar Deus falar. Deus estava falando, o senhor impediu. E aí? Mas a pessoa não teve o discernimento que eu tive. Então, a igreja pentecostal geralmente deixa Deus falar, entre aspas. Se uma pessoa se irmar de rodar no meio do culto e marchar, né? Como é que marchar com o varão, né? Pode estar marchando na emoção, pode estar marchando na carne, pode estar fazendo pode estar distraindo o povo, pode estar tirando a atenção da mensagem, do verdadeiro evangelho, e tem gente que não está percebendo. Tem um ouvinte ali, uma pessoa não crente, que precisa ouvir o evangelho, e entrou alguém marchando para tirar a atenção. Aí a pessoa: não, é Deus que está falando. Então a igreja pentecostal, eu já tive na igreja pentecostal, a minha origem é a Assembleia de Deus, a minha vida praticamente toda fui criado na Assembleia de Deus. Então eu percebo a dificuldade que existe na hora do culto, em algumas igrejas, claro, nem todo, tem pastor que tem muito discernimento. E a neopentecostal é aquela igreja que crê também no Espírito Santo, crê também na profecia, crê na revelação, mas é uma coisa mais moderada. Vai ter culto que não vai ter profecia nenhuma, vai ter culto que não vai ter língua estranha, vai ter culto que não vai ter revelação, mas vai ter culto que vai ter culto que vamos continuar crendo, neopentecostal, na cura divina, vamos crer na imposição de mãos, vamos continuar crendo no batismo do Espírito Santo, entendeu? Vamos continuar crendo que Deus opera de várias maneiras, mas no entanto não somos iguais os pentecostais, que se emocionam por qualquer coisa. Não estou criticando aqui os pentecostais, só estou dizendo que muitas vezes ele fecha o olho e fica: fala Deus, e na verdade você pode estar enganado com aquele espírito que está falando ali, que não é Deus. Em primeiro lugar, não é qualquer pessoa que a gente, na igreja neopentecostal, que pode profetizar, que tem a autoridade de profetizar. Não é qualquer pessoa. Então, vamos supor, a gente está aqui no culto, chega alguém aqui, que eu nem sei quem é, não sei nem de onde veio, não sei nem como é que está a vida dele, não sei nem se ele tem comunhão com a igreja, não sei nem se ele obedece o pastor dele, eu não sei nem se ele ceia, eu não sei nem se ele adultera, como é que está a vida dele. Ele vir profetizar aqui, ele não vai profetizar aqui. Por quê? Porque só vai profetizar quem realmente esteja enquadrado dentro do propósito de Deus. Ele tem uma igreja que ele congrega,
ele congrega numa igreja? Amém. Ele é de uma denominação? Sim. Amém. Ele frequenta os cultos dele regularmente? Tudo bem. Agora, for um forasteiro, um ambulante, né? Ele anda para tudo quanto é lado, ele sai caçando igreja para tudo quanto é lado, mas ele mesmo não tem igreja. Peregrino, né? Ele é um peregrino. Aí não tem como. Então, outra coisa que a igreja neopentecostal geralmente faz o louvor congregacional. Eu esqueci de falar da igreja congregacional, que é também uma igreja tradicional, tá? Igreja congregacional. Congregacional. Igreja congregacional também é tradicional. Então, como é que funciona a igreja neopentecostal? Geralmente faz louvor de pé, adora o Senhor, de pé, bate palmas. Estou falando da liturgia, né? Da igreja, da liturgia. Geralmente não existe oportunidades assim de ficar, vamos ouvir fulano, vamos ouvir Bertano. Na igreja pentecostal tem isso, né? Na igreja pentecostal tem as oportunidades, tem gente que gosta da igreja pentecostal por causa das oportunidades de falar. Eu quero uma igreja onde eu tenho oportunidade. Ele vai para a igreja pentecostal, porque lá ele vai poder falar no culto. Vamos ouvir fulano cantando um hino. Às vezes a pessoa nem sabe cantar, né? Ele não sabe cantar, mas a igreja tem o costume de dar oportunidade, vai dar para quem não sabe cantar. Eu acho isso errado. Eu, sinceramente, eu não gosto de dar oportunidade de quem não sabe cantar. Se a pessoa não sabe cantar, meu irmão, não canta. Ok? Mas eu gosto, mas não sabe, então tem que aprender. Exatamente, não sabe, tem que aprender. Fazer uma coisa direitinho, bonitinha, entendeu? Exatamente. Primeiro para Deus e depois para quem está ouvindo também, porque ninguém merece também, né? Parece que é primeiro para mim, para o povo, e depois para Deus, né? Mas as pessoas geralmente cantam para ele. Não, irmãos, eu vou cantar aqui para massagear o ego dele, para dizer assim, eu gosto tanto. Ele está sentindo, eu gosto tanto. E tem gente ainda que fala assim, eu vou cantar um hino aqui da minha autoria, irmão. Ainda tem esse ainda, né? Eu fiz ontem esse hino. Ontem eu fiz esse hino. Exatamente. E eu quero cantar isso aqui. Quer dizer, quem está tocando não sabe tocar o hino porque ele nunca ouviu aquilo. E ele que inventou, ele não sabe cantar. Não, canta fora do tom, canta desafinado, canta subtonado, ele erra tudo e depois fala, Deus recebeu meu louvor. Amém. Então, a igreja neopentecostal não é de dar oportunidades. A igreja neopentecostal também, a mensagem é assim, o culto, a liturgia é assim, oração, louvor e palavra, oração, louvor e palavra, se divide nisso, oração, louvor e palavra. A igreja pentecostal geralmente tem grupo das irmãs, grupo dos varões, grupo dos jovens, grupo dos adolescentes, grupo das crianças, coral, oportunidade avulsos, e depois, quantos tempo a palavra? Isso se for muito. Isso depende. 10 minutos, 15 no máximo. Palavra, pequenininha. Mas oportunidades, um monte. Pregação, tempinho. Não estou criticando não, só estou falando a diferença. O neopentecostal não dá oportunidade para sobrar mais tempo para a palavra. A palavra tem que ser prioridade no culto. Ok? Então, só para a gente entender isso aqui. Tá bom? Eu falei aqui tudo que está escrito aqui, mas eu vou ler alguns textos agora para você poder entender. Eu falei que a igreja pentecostal, o movimento pentecostal,
ele tem esse nome porque nasceu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Nasceu no dia de Pentecoste, por isso o nome pentecostal. Então vamos ver o que está escrito aí? Pessoal, me ajuda? Atos 1, Atos 2, de 1 a 4. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Amém. Pessoal, faz pergunta aí. O André Matias já está assistindo. Só estou achando que só ele. Não, tem 5 pessoas assistindo só. Nós temos quase 30 alunos aqui. Cadê o pessoal que está aí? Vamos assistir, gente, porque vai cair na prova isso aí, hein? Aliás, eu quero que faça um trabalho. Já que a gente não está vindo na aula aqui fisicamente, faça um trabalho sobre as primeiras igrejas no Brasil. E faça um trabalho também, de uma folha pelo menos, de como surgiu. Aliás, faz um trabalho de uma folha. Qual a diferença das igrejas pentecostais, tradicionais e neopentecostais? Traz para mim. Faz uma pesquisa aí, manda para mim. A diferença das igrejas pentecostais, tradicionais e neopentecostais. Ok? Faz esse trabalhinho que vai ser bom para você pesquisar, para você estudar, para você aprender essa diferença, saber que igreja que você está. Porque às vezes você está numa igreja tradicional, está precisando estar na pentecostal, está na tradicional, está na pentecostal, está precisando estar na tradicional. Tá? Bom, então quando foi que começou o movimento pentecostal? No dia de Pentecostes. Aí as igrejas começaram a ser chamadas de igreja pentecostal. Mas não tem isso na Bíblia, tá, gente? Só para a gente saber basicamente. Quer ver outra coisa muito importante você entender? Que quando alguém te pergunta assim, qual é a tua religião? Bom, para a gente não ser indelicado, porque geralmente eu prefiro falar que eu não tenho religião, tá? Porque a religião, ela no seu sentido geral, ela é ruim. Religião é ruim. Religião separa. Religião não une ninguém. Então eu não gosto de falar que eu tenho religião, tá? Eu gosto de falar que eu sou seguidor de Cristo. Eu sou um cristão. Ah, mas cristão não é ser religioso? Não, não é ser religioso. Seguir Jesus. E Jesus não criou uma religião. Qual a religião que Jesus criou? O cristianismo? Não. Jesus não criou religião. E ele também não criou o cristianismo. Ele não falou assim, eu vou criar uma religião, eu vou criar o cristianismo. Não, Jesus não criou o cristianismo. A gente é que chama o cristianismo de religião. Mas Jesus não criou uma religião. Jesus não criou templo, não mandou ninguém construir igreja, templo, não mandou nada. Jesus não criou uma religião. Então eu não sou religioso, você não pode ser um religioso. Em tempo feito por mão de homens. Então, sim. Mas qual seria, vamos supor, como se deveria abordar uma pessoa aí? Se alguém perguntar qual é a sua religião? Não, geralmente a gente tem uma onde você congrega, geralmente eu pergunto onde você congrega. Não, deixa eu te falar então aqui. O que acontece? Ó, se alguém perguntar qual é a tua religião? Bom, para você não ser indelicado e não render o assunto, fala, eu sou cristão. Né? Eu geralmente falo, olha,
Cristianismo não é religião, tá? Não é uma religião. Agora, se você sabe que a pessoa é cristã, o certo é perguntar qual é a sua denominação cristã. A minha denominação é fulana de tal. Então, tem gente que não sabe perguntar e tem também que não sabe responder. Ele fala, alguém pergunta, qual é a tua denominação? Aí a pessoa fala, não, eu sou cristão. Não, ele está perguntando o nome da tua igreja local. O nome da tua igreja é a denominação. Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, Anglicana, Congregacional. Qual é a sua denominação? Deus é amor? Comunidade evangélica? Assembleia de Deus, Ministério em busca dos perdidos, sarando os feridos, sei lá, uma coisa assim, né? Por aí. Então, qual é a tua denominação? Então, denominação é um nome que foi criado para distinguir uma igreja da outra. Eu entendo que a pessoa, que o pastor, aquele líder religioso, ele bota o nome da religião dele, da denominação dele, de acordo com o perfil do próprio pastor. Vamos supor, se ele é voltado para ganhar almas, né? Ele é voltado para o evangelismo, ele criou uma igreja. Ministério salvando vidas, por exemplo. Ministério resgatando os perdidos, porque ele tem ênfase nisso. O outro é ministério, palavra que edifica. Um exemplo, é porque ele gosta de ministrar dentro da palavra de Deus. Se o ministério dele é cura, ele vai botar um nome às vezes que fala de cura. Se é voltado para a família, ele vai botar um nome que às vezes... Agora, o grande problema dessas denominações, sabe qual é? Da maioria, é que eles dizem que o nome que ele botou foi Deus que mostrou. Ele estava no monte, Deus mostrou o nome. Ele estava no monte, ou sonhou e Deus deu o nome. E às vezes não deu nada. É a emoção dele, ele não teve nome nenhum. Então a nossa igreja aqui, Ministério Encontro com Cristo. Por que Encontro com Cristo? Porque a gente tinha um trabalho evangelístico de ganhar almas e trazíamos ou fazia as pessoas ter um encontro com Cristo. Fazia as pessoas ter um encontro com Cristo. Apresentava a pessoa a Jesus para que a pessoa pudesse ter um encontro com Cristo. Por isso não surgiu o nome. Agora eu fui revelado alguma coisa? Não foi nada. Eu sonhei? Não sonhei nada. O anjo veio e falou comigo? Também não, meu irmão. Eu sou sincero. Por que tem gente que para ele, tipo, enfatizar o nome, para ele fazer daquele nome um nome muito poderoso, ele diz que foi o anjo. Para não ter dúvida, esse nome é poderoso, mas foi o anjo que veio, o anjo de Deus, veio aqui e falou que eu tenho que botar esse nome. E aí quem vai falar que não? Ou ele falou que o anjo que falou foi Deus, entendeu? Então, bom, isso aqui é para a gente ter esse... Viu a diferença aí das igrejas pentecostais, tradicionais, neopentecostal e tal. Tá bom? Bom, eu quero dividir hoje essa aula, não vai ser em duas partes, igual a gente está fazendo normalmente. Nós vamos fazer em 3 partes, ok? Nós vamos fazer em 3 partes, porque essa nossa aula, ela também vai ser um curso online. Ela vai ser um curso online que eu vou estar fazendo. E quando nós formos falar de igreja, um exemplo, nós vamos ter 3 partes, ou 4 capítulos, né? Com intervalos. Então nós vamos dividir em 30 minutos
cada tópico ou cada aula, para que as pessoas que vão assistir online mais tarde possam acompanhar direitinho, porque realmente no celular ou no computador a pessoa não tem paciência de escutar 1 hora direto, não tem. Eu tenho certeza, eu faço um vídeo, não é verdade ou não? Não consegue. Não consegue assistir, porque ele vai ficar distraído, ele vê um pedaço, daqui a pouco muda, está em casa, aí criança chora, o cachorro late, alguma coisa acontece, daqui a pouco sai o vizinho chama, cheio de problema. Então, nós vamos estar dividindo em 3 partes, tá bom? Nós vamos dar um pequeno intervalo. Nós chegamos aqui, não tomamos café, vamos tomar um cafezinho para dar um intervalo e já a gente volta. Fica ligado aí, não saia daí, porque nós estamos na aula de eclesiologia. Estamos falando sobre igreja, sobre denominações, como a igreja chegou no Brasil, que diferencia as igrejas pentecostais das igrejas tradicionais e neopentecostais. Esse é o assunto desse primeiro tópico. E no segundo tópico nós vamos falar sobre governo da igreja local. Como é que qual é o governo de algumas igrejas? Pastor, presbítero, evangelista, bispo, apóstolo. Vamos falar sobre o governo da igreja local na próxima aula, tá bom? Até lá, fica ligado aí, hein?